Se você acha que a história serve pra gente aprender com os erros do passado e não cometer esses mesmos erros no futuro, fica nesse vídeo que eu vou te explicar porque essa ideia tá errada. Normalmente, quando a gente tá na escola, a gente quer entender por que tá estudando aquela matéria, tanto matemática, história, ciências, pra que aquilo vai me servir. E é claro que isso vem muito de uma sociedade capitalista que quer que tudo seja voltado pro trabalho, pra formação de mão de obra. Então é comum que a gente queira entender pra que aquilo serve. Com a matéria história, isso ainda é mais intensificado, porque fica muito na nossa mente de que a gente tá estudando uma coisa do passado, estudando por estudar, como se não fosse ajudar em nada. E aí que entra aquela ideia que alguns professores tentam passar pra gente de que a gente tá estudando história pra não cometer no futuro os mesmos erros que foram cometidos no passado. E essa é uma explicação que já foi muito usada, muitas pessoas ainda acham que é verdade, justamente porque ela traz algo de útil pra história. Eu tô estudando porque vai me servir de algo, vai servir socialmente para alguma coisa. Eu não tô estudando só por estudar. Essa ideia era muito comum na antiguidade, Grécia, Roma antiga, de que a história era uma mestra da vida, justamente algo que orienta para o futuro, para que a gente olhe para o passado, não repita os erros e a sociedade evolua constantemente, ou seja, a gente só vai pra frente porque a gente não vai cometer esses erros, não é possível que a gente estude e cometa esses erros de novo. No século XIX, a história se transforma efetivamente em uma área da ciência que é vista como tão importante quanto as outras áreas, que deve ter um método, um rigor, tanto quanto as ciências da natureza, física, química, biologia, ciências sociais. Então existe um método a ser seguido para estudar a história. E nesse momento, a história estudada era das grandes figuras, como reis, grandes imperadores, países que eram considerados mais relevantes. Então a história da população, essa história mais micro-história, digamos assim, ela não era levada em consideração. O que era levado em consideração é o que tinha nome, basicamente. Você estudava o Império Romano, não a história dos escravizados do Império Romano. E ela surge como ciência por um motivo, não é à toa. O século XIX é um século de nacionalismo, assim, exacerbado. Então as nações queriam contar a própria história e elas iam escolher figuras específicas para contar essa história. Ela está associada justamente a um projeto político de nação que tem relação com a identidade nacional. E isso eu tô falando de um cenário europeu, do nascimento da história enquanto ciência na Europa. E nesse mesmo século XIX, a ideia de progresso, sabe, o ordem e progresso que tem na nossa bandeira, é uma ideia positivista, que é do século XIX. Então, assim, a população mundial, a gente vai olhar para o passado e aprender com os erros, por quê? Porque a gente anda em linha reta. A gente não tem avanços e retrocessos, a gente vai por um caminho que a gente vai só evoluir. E evoluir no sentido de evoluir positivamente, só melhorar. E é claro que isso é mentira, gente. É a maior pataquada do mundo. Aonde que a humanidade só evoluiu e só melhorou? E essa é uma concepção do século XIX. Então, assim, estamos repetindo algo. Isso em si mesmo já explica o quão errado tá. A gente tá repetindo uma concepção do século XIX, quando a gente acha que olha pro passado e não vai cometer os mesmos erros. Porque, assim, se a gente não cometesse os mesmos erros, a gente não faria mais guerras, sabe? Não faz sentido. A gente não teria a escravidão moderna. Então, assim, a gente não aprende com o passado, isso é uma grande mentira. Mas então, para que diabos que serve a história? Porque se eu não vou aprender pra não errar no futuro, pra que eu vou estudar a história? A história serve pra gente entender o nosso presente, a nossa sociedade atual, o nosso mundo atual. E é pra gente entender. Só que colocaram na nossa cabeça que isso é inútil. Por quê? Porque eles não querem que a gente entenda sobre a nossa sociedade atual. Eles, eu digo, a classe dirigente, né? Quem tem o placo. Eles não querem que a gente entenda sobre o nosso presente, eles não querem que a gente tenha pensamento crítico, porque a história ensina pra gente a ter pensamento crítico. O método, como a gente estuda, ensina a gente a ser crítico. E é claro que eles não querem que a gente aprenda a ser crítico. E essa ideia de que a gente só evolui, só estamos andando em linha reta, é uma concepção muito específica da Europa. Muitas sociedades indígenas percebem a sociedade, a vivência humana como espiral, como círculo, como qualquer coisa que não seja uma linha reta, uma seta que é só pra frente, vamos evoluir e, sabe, é uma forma de pensar a sociedade, então a gente não pode resumir o nosso entendimento à Europa, a como a Europa enxerga o mundo. E só pra fechar, essa ideia também de evolução foi muito para colocar outros povos como estando em um estágio menos evoluído que o dos povos europeus. Então, assim, isso aqui é uma linha. Os europeus estão aqui, os indígenas estão aqui, os africanos escravizados estão aqui. Então, quando vocês chegarem aqui na frente, vocês vão alcançar a gente, europeus. E nós, europeus, claro que a gente pode evoluir, né? Porque também somos humanos. A gente vai evoluir pra cá. Então, assim, essa aqui é a linha. E vocês estão atrás da gente na linha da evolução. Nos alcancem, se vocês puderem. Vamos parar de falar por aí que a história serve pra gente aprender sobre os erros do passado, blá, blá, blá.
também é importante, né? Porque a gente conhece o que nós já fizemos, mas essa explicação vocês já entenderam, agora vocês já sabem de onde que ela vem e porque ela não tá tão certa assim.